Mais uma leitura do livro Copyright do autor Paulo Macedo. Lembrando que esse é o volume 1, com o tema O Método Centenário de Escrita Mais Cobiçada do Mercado Americano. Prefácio de André Cia, copywriter que faz milionários. Parte 2. Antecedentes. As sagradas premissas. Se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Provérbio chinês. Nos próximos capítulos, vamos estudar sobre os principais elementos usados no copyright. Como título, o texto, o CTA, enfim, aspectos técnicos basilares. Ingredientes que você precisa conhecer separadamente para depois inserir na receita do prato. Mas antes preciso fornecer um panorama geral sobre os antecedentes de um copy. Os componentes que precedem a escrita propriamente dita, o que você precisará fazer depois é usá-los no planejamento de sua comunicação, trabalhando para extrair os principais fatos e conceitos que ajudarão a escrever um texto poderoso. Premissa no dicionário é o ponto ou a ideia de que se parte para amar, para armar um raciocínio. Significa a proposição, o conteúdo, as informações essenciais, que servem de base para um raciocínio, para um estudo que levará a uma conclusão. Falando do copywriting, consideramos algumas premissas que fornecerão as informações essenciais para a construção do argumento de vendas. Contexto. Contexto. Toda cópia é criada dentro de um contexto comercial. Por exemplo, se um cliente me contrata para escrever o copy de um produto que ensina dona de casa a empreender com doces caseiros, eu preciso analisar todo o contexto que inclui o mercado, o público, as necessidades, anseios e preferências desse público. O que o público fornece como solução para os problemas do público. Quanto o público está disposto a pagar pela solução, etc, etc. Ou seja, é preciso analisar cada elemento que pode influenciar o copy num todo. Ao buscar definições para contexto, encontrei essas duas. Número 1. Inter-relação de circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação. 2. Conjunção de palavras, frases ou texto que precede ou se segue a determinada palavra, frase ou texto e que contribuem para o seu significado, encadeamento do discurso. Tem muita mutuca. Se usarmos essas explicações na produção de copy, as coisas ficarão mais claras. Eu posso, por exemplo, dividir o contexto em duas camadas. Primeira camada, a relação dos fatos e circunstâncias em torno do copy, e que nortearão a oferta e a promessa. Segunda camada, o uso de palavras e frases que se encaixam dentro da primeira camada e que tornarão o discurso atrativo aos olhos do cliente. A primeira camada é resolvida a partir de pesquisas e questionários. Você, como copywriter, tem o dever de fazer estudos e pesquisas de mercado para conhecer o texto geral do produto. O contexto geral do produto. O que você precisa saber
para facilitar seu trabalho, ler matérias especializadas, visitar fóruns e grupos onde o público interage e fornece informações valiosas. O que o produto tem de tão valioso aos olhos do público? Não sei. Enfim, faça perguntas, muitas perguntas, e vá atrás do que do que pode facilitar a sua produção. A segunda é conseguir, com base na primeira, certa vez, enquanto fazia pesquisas para um copy sobre insônia, li matérias que destrinchavam no rodapé dessas matérias. Havia comentários de pessoas reais falando sobre como é viver sem dormir direito. Esses comentários me forneceram informações e termos que eu poderia usar na construção do copy. Criei um word map, ou seja, um mapa de palavras que a persona sua usa no dia a dia. Isso como é que eu consegue ler desse jeito? Um monte de praga aqui perto do cabo. No rodapé da matéria do direito. Esses comentários forneceram informações e termos que eu poderia usar na construção do copy. Criei um word map, um mapa de palavras que a persona usa no dia a dia. Isso me auxiliou muito na hora de escrever. E eu consegui conectar melhor com o contexto. No Word Map sobre sono, usei termos e expressões como insônia, ausência de sono, não consigo dormir, como eliminar a insônia, cansaço, falta de sono, distúrbios de sono, porque não consigo dormir. Solução. Ainda nos aspectos do planejamento do copy, é preciso se dedicar e estudar a fundo o produto para ter clareza sobre a solução que ele promove. Basicamente, é conhecer cada elemento que o compõe, passando por fatos e terminando em benefícios. O primeiro passo é escrever todos os fatos possíveis sobre seu produto, serviço em lista. O ideal é que se escreva no mínimo entre 4 a 5 páginas de todos os fatos do que será vendido. O que é um fato? O que é um fato? Você pode perguntar. O que é perguntar? Bem, se você está vendendo um liquidificador, podem existir alguns fatos. Por exemplo, é um aparelho doméstico, é preto. O copo é de acrílico reforçado, bivolt, multifuncional, garantia de 12 meses. E escreva tudo o que puder sobre o produto, será trabalhoso em todos os casos, mas isso fará toda a diferença quando você começar a escrever. Você estará apto a listar fatores importantes que influenciarão a decisão do leitor. Portanto, não negligencie essa etapa. O segundo passo é escrever os benefícios. É fundamental que cada fato seja interligado a um benefício. O fato que o liquidificador é preto, por exemplo, pode destacar o seguinte benefício. Não encarde como acontece com os aparelhos brancos e beges. Isto pode chamar a atenção de uma dona de casa, que terá menos trabalho para limpar o aparelho com esta cor. Eu costumo fazer algo assim. Características, benefícios, preto, não encarde. Copo de acrílico reforçado, não quebra facilmente. Você precisa vender o sonho, e essa lista de benefícios serve para isso. Vender o sonho, a ideia, a vantagem, é o objetivo do copywriting. A pessoa precisa ter seu desejo despertado, mesmo que
esse desejo seja o de resolver um problema imediato. O liquidificador novo pode resolver o problema de estar usando um aparelho velho com a lâmina que não tritura os alimentos de forma eficiente. Já está da praga aqui, meu Deus do céu. Gancho, vamos para a etapa do gancho. A partir do contexto, cria-se um ou mais ganchos. Quem nunca foi arrebatado por ganchos, insinuando de algo que está por vir? Enfim, seja no anúncio que surgiu no feed do Facebook, uma manchete sensacionalista no jornal ou revista, numa chamada curiosa para um programa de TV, um desfecho de cena no filme. Os ganchos funcionam como verdadeiros ímãs, e se forem bem elaborados, o leitor iniciará a leitura do copy e o parágrafo seguinte logo depois, e se tudo der certo, chegará a chamada paração. O gancho é como se fosse um anzol, visgando o leitor para o texto. Na maioria dos casos, você tem poucos segundos para chamar a atenção do possível comprador. Por isso, usar informações curiosas, algo que surpreenda que quem está lendo e convençam a conferir toda a apresentação costuma funcionar bem. Exemplo, você sabia que é possível curar a insônia sem remédios ou terapias? Caras, não sei. Promessa. Há 200 anos, um homem, conhecido como Dr. Johnson, disse a seguinte promessa. A grande promessa é a alma de um anúncio. Tempos depois, quando colocou em leilão os bens da cervejaria Anjor, ele fez a seguinte promessa: nós não estamos aqui para vender caldeiras e tanques, mas a possibilidade de enriquecer, muito além dos sonhos de um avarento. Promessa é a coisa prometida, afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa. Você precisa encarar esse elemento como um compromisso. Ao apresentar uma promessa, você está assumindo um compromisso com o potencial cliente. A promessa precisa estar presente no copy para transmitir segurança e é seu dever fazer o leitor-alvo acreditar que será cumprida. Sua maior afirmação é como você vai prender a atenção do leitor. A promessa pode estar presente no título e indica o que a sua oferta vai fazer para o leitor, ou seja, como ela vai melhorar a vida dele. Portanto, ao elaborar seu copy, procure responder quais são as promessas que ele faz. Quão fortes são os benefícios propostos? Como eu posso fazer o leitor crer muito que essa promessa se cumpra? Ainda usando o exemplo do texto de insônia, a promessa foi apresentada da seguinte forma, já na headline. A cura para a insônia, sem antidepressivos, sem tratamento, que valem uma fortuna, apenas uma pequena mudança na sua rotina. Persona. Você sabe quem é seu cliente ideal? Sabe o que ele está buscando? Tem ideia de suas maiores necessidades e dores? Se a resposta é não, então você tem um problema. E esse é um problema que pode impedir os seus resultados como copywriter. A partir do momento em que você decide escrever uma comunicação persuasiva, definir um buyer persona é fundamental para conhecer melhor os seus clientes. Mas o que seria buyer personas? Sei lá o que é. São personagens fictícios criados para simular
um cliente real. São feitos com base em perfis que incluem informações demográficas fundamentais escolhidas através de pesquisas com pessoas reais. Esses perfis são uma representação direta de um grupo de clientes que compartilha valores semelhantes, comportamentos e objetivos. Pessoas começam por esses perfis básicos, mas em seguida são dados nomes, rostos, personalidades e famílias para pintar um retrato exato e preciso do que essa pessoa quer e precisa na vida real. Uma vez completo, eles podem ajudar a determinar o objetivo final para um determinado consumidor, de modo que a marca saiba precisamente como orientá-las. O assunto é de grande importância e por isso reservei um capítulo para falar sobre isso. Você poderá conferir em seguida. Emoção. Emoção é definida como uma reação a um estímulo ambiental que produz tanto experiências subjetivas quanto alterações neurobiológicas significativas e são associadas ao temperamento, personalidade e motivação. Um copy sem emoção tem grandes chances de falhar. Já cometi o erro de escrever textos demasiadamente racionais, onde argumentos lógicos foram apresentados com firmeza, mas o discurso não vendeu, simplesmente porque o que vende é a emoção. Guarde isso. Quando vamos supor que você já conhece a dor ou problema de que o seu público enfrenta. Ainda no exemplo da insônia, a dor ou problema é o fato da pessoa não conseguir dormir. O caminho para despertar a emoção do leitor é explorar como esse problema pode trazer males para a vida dele. Veja como eu procurei fazer uma copy. Primeiro, eu mostrei uma série de materiais e estudos que diziam coisas como falta de sono leva à doença e encurta a vida. Mostram estudos. Noites em claros podem causar distúrbios psiquiátricos. Estamos dormindo cada vez menos horas e o resultado desse hábito é desastroso. Para a saúde, insônia pode ser causa e não insônia. E não sintoma da depressão. Depois eu comecei a mostrar como essas coisas podem destruir a vida de quem sofre insônia. Como você pode ver, dormir mal pode levar a uma série de complicações na saúde, além de encurtar sua vida. Se você sofre com insônia, deve saber bem como é conviver com sinais do cansaço, falta de atenção, estresse e desmotivação. Mas não é só isso. Não tem a quantidade de horas necessárias de sono pode levar você a um problema chamado síndrome do sono insuficiente. E essa síndrome pode desencadear um desbalanço metabólico e acabar fazendo com que os outros problemas apareçam. Para chegar a esse texto, ou esses acima, eu faço um exercício de descrever a emoção que eu desejo fazer a persona sentir. O exercício fica mais ou menos assim. De acordo com as pesquisas de análise da dor, dificuldade da persona, faz sentido despertar o desejo de alívio. Podemos usar frases como você não precisa continuar vivendo com a sensação de estar carregando uma bagagem pesada nas costas. Imagine você poder se sentir bem e descansada todos os dias. Também penso que após descrever como é a vida de uma pessoa com insônia, podemos mostrar que a pessoa não está tendo uma vida normal, já que vive sob pressão. Neste contexto, o desejo de ter um dia a dia comum deve nortear a COP também. Na lista de 27 emoções
a que mais faz sentido trabalhar é a alegria. Toda, toda pessoa busca alegria, mas com insônia a alegria diminui ou some. A alegria pode ser vivenciada ao desfrutar de bons momentos da vida com prazer, mas dor é o oposto de prazer. A pessoa não deve entender que terá alegria ao poder viver sem privação de sono. Isso deve estar explícito no copy. Veja mais no exemplo no fim do capítulo. As 27 emoções. Vamos lá, cadê? As 27 emoções. Uma equipe da University of California, Berkeley, desafiou o antigo esquema de emoção realizado em estudo, que mostra a existência de muitas outras facetas de nosso sentir. Os autores Alan Corey e Duncher Kentner se deram o objetivo de trazer à luz toda a gama de emoções que colorem o nosso dia, nosso humor inteiro. O experimento baseou-se em amostra de 853 participantes, divididos em 3 grupos, aos quais foram exibidos 2.185 vídeos curtos sem áudios, úteis para levantar os nossos diferentes tipos de emoções. Foram mostrados momentos felizes, casamentos, nascimentos, relacionamentos sexuais, bem como situações difíceis, morte, calamidades naturais, guerras e muito mais. Ao final, os participantes foram convidados a preencher um questionamento sobre como eles se sentiam durante a sessão. O experimento identificou 27 emoções, embora provavelmente haja ainda mais. Primeira, admiração. Segundo, raiva. Terceiro, apreciação estética. 4, diversão. 5, ansiedade. 6, sujeição. 7, embaraço. 8, tédio. 9, calma. 10, confusão. 11, vontade. 12, desgosto. 13, dor, empatia. 14, êxtase. 15, inveja. 16, excitação. 17, medo. 18, horror. 19, interesse. 20, alegria. 21, nostalgia. 22, romance. 23, tristeza. 24, satisfação. 25, desejo sexual. 26, simpatia. 27, triunfo. Consulte esta tabela sempre que precisar. Vamos para a estrutura. Estamos acabando? Estamos acabando? Já tem muito. A estrutura vai ficar para a próxima leitura, porque a leitura já está muito longa e eu quero ver o meu arroz ali que eu coloquei no fogo. Então a próxima leitura será estrutura. Então será bem simples, hein?